Olá, como vocês estão? Eu estou muito feliz em participar deste projeto aqui de Biúna. Eu acredito que esse projeto é muito importante para o desenvolvimento dos artistas da cidade e a gente tem que crescer cada vez mais. Eu vou começar me apresentando, eu me chamo Walter Scopel, eu tenho 23 anos e atualmente eu trabalho como designer gráfico na Companhia de Artes Nici e tenho outros trabalhos secundários. Eu trabalho também com fotografia, também trabalho com design de estampas, mais voltado para serigrafia, para arte da serigrafia em camisetas, algodão. E parece difícil imaginar que uma pessoa que tenha visão monocular, uma deficiência visual, consiga trabalhar com uma arte que é tão visual, ainda mais para o tipo de deficiência que eu tenho, que me impede de ver a profundidade das coisas e esse tipo de coisa. Mas eu queria deixar um recado para vocês: não desistam e corram atrás, e vocês conseguem sim. Não é essa deficiência que me impediu, não é qualquer coisa aí que te atrapalha que vai conseguir te atrapalhar. Eu comecei a ter certa... eu comecei a visualizar a arte desde muito pequeno. Desde que eu tive o problema com a visão, eu passei a enxergar o mundo de forma diferente. Eu comecei a enxergar o mundo de forma mais profunda, de forma mais sentimental. E isso fez com que, com o passar dos anos e de muita dificuldade que eu tive, tanto por conta das outras pessoas, quanto por conta de mim mesmo, autoaceitação e esse tipo de problema, eu quis fazer com que as pessoas vissem o que eu vejo hoje. Todas as coisas são lindas, só o que muda é a perspectiva que a gente tem sobre elas. Queria convidar vocês para uma breve viagem através do design gráfico sob essa ótica que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá? Hoje, aonde você olha, você encontra arte. Outdoor tem arte, a rede social da blogueirinha que você segue tem arte, no Facebook tem arte, todos os lugares tem arte. Mas você sabe de onde isso surgiu? Vamos lá. Há milhares de anos atrás, os homens da caverna tentavam encontrar uma forma de se comunicar para poder avisar que determinado lugar era perigoso, para poderem evoluir diante de outros animais. E qual foi a forma que eles encontraram? Desenhos gráficos, não como os de hoje em dia, mas eles gravavam imagens em pedras para poder se comunicar com outras pessoas. E também vocês sabiam, por exemplo, que hoje as cláusulas pétreas presentes na nossa Constituição são derivadas das leis de Hammurabi, que foram leis gravadas em pedras, ou seja, eram grafias gravadas para se comunicar com outras pessoas. Também lá no Egito, eles acreditavam que se eles fizessem pinturas nos túmulos, em grandes templos, eles iam estar se comunicando, grava bem essa palavra, eles iam estar se comunicando com a vida após a morte para que eles vivessem aquilo que eles pintavam, entendeu? Então, o design gráfico em si é uma forma de resolver problemas através da comunicação. Independente da sua área de atuação, você precisa de uma boa identidade visual, ou seja, você precisa de um bom design gráfico para que sua comunicação seja eficaz diante de todas as pessoas. E aí, você tem feito bom uso disso? Johann Gutenberg foi um homem que fez bom uso disso. Ele foi uma das primeiras pessoas que pensou em um sistema de produção em grande escala de impressão gráfica para comunicar as pessoas, para comunicar várias pessoas. É importante frisar também sobre a importância da Revolução Industrial no design gráfico, porque foi com ela que a publicidade começou a se desenvolver, deu os primeiros passos ali para que as pessoas começassem a pensar sobre que tipo de coisas elas queriam entregar com as artes gráficas, com o design gráfico no caso. Então, com o grande fluxo de pessoas que migraram para os grandes centros, as pessoas começaram a pensar: opa, e aí, agora eu vou precisar fazer uma boa arte, vou precisar chamar atenção para o meu produto, porque aquele produto é igual, mas o meu tem que ser melhor, e as pessoas têm que ver que o meu é melhor que aquele.
Então eles começaram a pensar mais na publicidade para poder vender mais os produtos. Então a Revolução Industrial foi um passo importantíssimo. Também gostaria de falar sobre a família imperial que veio para o Brasil em 1808 e trouxe a primeira máquina de impressão em grande escala no Brasil. Antes disso era proibido fazer impressão no Brasil. E em 1970 o Brasil começou a fazer a fabricação da sua própria moeda, com os materiais daqui, com os designs daqui. Vale dizer também que o Brasil teve uma das primeiras, na época, ele teve uma das primeiras cédulas modernistas, porque naquela época a maioria dos países seguiam a mesma linha do dólar. O Brasil não, ele seguia uma linha diferente e teve uma cédula completamente nova. Isso é um passo importantíssimo. Agora eu vou falar para vocês sobre o conceito de design gráfico segundo a Associação Designer Gráficos do Brasil. Eu vou ler aqui com vocês e aí a gente destrincha um pouquinho essa definição. O design gráfico como um processo técnico e criativo que utiliza imagens e textos para comunicar mensagens, ideias e conceitos a fim de informar, identificar, sinalizar, organizar, estimular, persuadir e entreter, resultando na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se você prestou atenção em tudo que eu falei para você antes disso, você percebeu que tem tudo aqui, de forma diferente, mas tem. Na época das cavernas eles não precisavam se comunicar, resolver problemas. A gente continua com esses problemas, a gente só faz de forma diferente. Na época do Egito eles não queriam se comunicar? Queriam, com a vida passada, queriam se comunicar. Na cultura deles isso era normal. As leis de Hammurabi não queriam se comunicar? Não queriam fazer com que as pessoas soubessem? Também. O design gráfico ele vem para resolver problemas. É para isso que o design gráfico serve, a publicidade. A gente tem que resolver problemas. Por exemplo, quando você pega um cartão de visita, um pedaço de papel minúsculo que contém todas as informações que você precisa para contatar uma pessoa. Isso é resolver um problema. As placas de trânsito, por exemplo, servem para comunicar e resolver um problema também. No sentido de você não pode ultrapassar a velocidade, você não pode cruzar esse cruzamento porque você pode causar um acidente e, consequentemente, sei lá, perder a vida, na pior das hipóteses. Quando você vai ao zoológico, por exemplo, ou quando você vai à praia, você olha para as placas e aquilo é uma forma de comunicação. Aquilo é design gráfico. Então você usa o design gráfico em basicamente todos os momentos da sua vida e você não percebe. E é por isso que a gente tem que pensar em uma forma de fazer com que as pessoas observem aquilo e entendam o que aquilo quer dizer. Quando você olha as horas, por exemplo, você entende de primeira. É isso que a gente tem que fazer no design gráfico. Você sabia, por exemplo, que a arte rupestre foi muito significativa para a população pré-histórica, como eu disse, e naquela época a mesma era totalmente necessária para a comunicação dos povos, que se expressavam através de desenhos feitos nas paredes de sua caverna, que mostravam figuras de animais e pessoas do período citado e cenas de seu cotidiano, além das esculturas de madeiras, ossos e pedras. Para isso, utilizavam sangue de animais, saliva, fragmentos de rocha, argilas, entre outros instrumentos. Desde aquela época, então, temos a utilização do grafismo como sendo fundamental para o ser humano. Outra curiosidade também é que até o final do século XIX, as impressões eram feitas em preto e branco. Havia uma pequena variedade de formas e tamanhos. Então, finalmente, houve descobertas que revolucionaram a tecnologia das tintas de impressão e ajudaram a tornar a indústria gráfica um universo colorido como a gente sabe que é hoje. A dispersão das imagens coloridas chama a atenção e serve como um incentivo para os artistas e o público. Com a impressão litográfica, os projetos podiam ser produzidos em tamanhos maiores e em cores e letras diferentes, tornando-se o marco da influência do design editoral e comercial. Assim, ocorreu o surgimento de uma nova linguagem visual, uma nova forma de arte, as ilustrações coloridas dos cartazes artísticos. Esses cartazes, assim como a linguagem visual, têm como função apresentar e promover. É importante que a imagem e a escrita sejam sucintas, legíveis, que mostrem uma qualidade e tenham uma definição única e de fácil entendimento. Você já pegou um folder, um panfleto e reprovou aquela arte e, como consequência, disse: eu nunca vou assistir esse espetáculo? Ou eu nunca vou fazer esse curso? Ou, nossa, olha essa apresentação, vai ser horrível. Provavelmente, né? Por que isso acontece? Porque a pessoa não deu o devido valor profissional
das artes gráficas. Imagine só, você ensaiou tanto, passou dias acordados para que o seu espetáculo atingisse várias pessoas, para que o seu curso tivesse outras tantas inscrições e não funcionou. Não funcionou porque simplesmente o seu folder não passava a informação que deveria passar. É por isso que você tem que dar muito valor para as informações que você vai colocar na sua arte, prestar atenção na fonte, prestar atenção nas cores, prestar atenção no formato, no layout, e tudo isso é muito importante para que o conjunto da forma fique de acordo com a proposta que você está vendendo. Agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço para criar uma arte que converse com a proposta. Eu estou agora fazendo um programa de um espetáculo musical, um teatro musical chamado Radassa. É um espetáculo que se passa na Alemanha, na época do Holocausto, mas tem uma história paralela com a história de Esther, uma história bíblica, na Pérsia. E isso me rendeu muita pesquisa, muito tempo de estudo, e também precisava saber que para fazer um programa tinha que ter todo um caminhar da história, porque o programa precisa contar a história do espetáculo. Então eu precisei aplicar tudo isso. A protagonista da peça é uma autista e eu precisei aplicar tudo isso no programa para que as pessoas comprassem e ou relembrassem do espetáculo, ou quando mostrassem para outras pessoas, as outras pessoas soubessem do que se tratava o espetáculo. E então assim elas ficassem com vontade de ir e rever e assistir de novo, e fazer com que isso gerasse, evidentemente, lucro. Como que eu escolho as cores para a minha arte? A gente tem um estudo de cores que mostra quais as influências que as cores têm sobre as pessoas. Você pode pesquisar isso melhor, tem em qualquer lugar da internet, é super fácil, super intuitivo e você consegue entender melhor isso. Mas de forma rápida, o azul te traz paz, serenidade, o roxo remete a algo religioso, o amarelo te traz alegria e também faz com que a pessoa se sinta mais criativa e por aí vai. Para a criação deste programa em si, eu precisei estudar o espetáculo, precisei assistir o espetáculo, evidentemente, e como ele se passa na Pérsia, que era um país super alegre e divertido e tinha muitas cores vibrantes, eu precisei aplicar isso ao programa para que a pessoa entendesse que eram lugares distintos. E na parte da Polônia, eu precisei aplicar cores mais neutras, mais sóbrias, porque se passa em um período bem triste da história, né? O Holocausto. Então eu precisei aplicar isso no programa para que a pessoa pudesse entender. E você precisa aprender a utilizar a cor da melhor forma para que o seu público sinta o que você quer transmitir. As cores são definitivamente muito importantes para o seu projeto. Eu também preciso entender que para a criação de um programa, especialmente deste programa ou de qualquer outro que seja de teatro, tanto musical quanto teatro convencional, ele precisa contar uma história, ele precisa ter um início, ter um meio, ter um fim, mesmo que sejam somente fotos e alguns elementos textuais. Então eu precisei colocar também alguns elementos do Holocausto, umas informações que são reais, que se passam no espetáculo também. E precisei deixar claro que a menina é autista, com algumas fotos, uns recortes que demonstravam o olhar autista dela, que a atriz representou muito bem. E as frases do espetáculo, as frases das músicas do espetáculo dentro das cenas. Eu precisava colocar todo o sentimento, toda a emoção das cenas no programa para que as pessoas pudessem sentir isso. Também fazendo uso das cores, como eu disse para vocês, também usando as fontes corretas. E o interessante desse programa é que na página do meio dele, ela se abre como se fosse o portão de Auschwitz, e mostrando história de pessoas reais e fotos reais sobre tudo o que aconteceu lá. Estou agora também desenvolvendo um outro projeto que é totalmente diferente desse que eu acabei de apresentar para vocês, que para mim foi uma oportunidade de poder falar de um assunto tão sério que
sobre a segregação racial no início dos anos de 1900 lá nos Estados Unidos. É o programa de um musical chamado Rua Azusa. E é muito importante você expressar a seriedade do trabalho através da sua arte, para que as pessoas entendam que aquilo é sério e que aquilo precisa ser visto. Nesse caso, o racismo precisa ser combatido. E tudo que eu fiz ali foi pensando nisso, para que as pessoas tivessem noção do quão sério era o assunto daquele espetáculo. Qual é a verdade que você tem passado através da sua arte? Não seja um designer que faça as coisas para serem bonitinhas. Transmita emoções através da sua arte, porque as pessoas vão olhar para sua arte e elas querem sentir alguma coisa. É seu papel fazer com que elas sintam coisas boas, porque com isso elas vão ser transformadas. É isso, pessoal. Eu tentei aqui mostrar para vocês os caminhos para que vocês pesquisem e consigam fazer artes maravilhosas para a nossa cidade, para que todos que venham aqui vejam o potencial artístico que essa cidade tem e que vocês não desistam desse caminho que é lindo e nenhuma deficiência ou nenhum problema vai te parar. Como eu disse no início do vídeo, não foi a minha deficiência visual que me impediu de continuar nesse caminho que eu amo. Espero que da nossa região de Biúna surjam diversos designers gráficos que transmitam artes incríveis para o mundo. Muito obrigado!